Barramentos. Nós temos aí vários tipos de barramentos aqui nesse exemplo, que são os principais que nós temos em um computador. Por exemplo, num sistema x86, nós temos memória cache, memória, nós temos PCI Express, PCI, USB, SATA, DMI, nós temos vários tipos de barramento no sistema x86. E aqui um gráfico apresentando aqui, né, por exemplo, a nossa North Bridge e South Bridge, né, a ponte norte e a ponte sul, onde nós temos aqui na norte mais coisas relacionadas ao nosso processador, então com dois núcleos aqui, núcleo 1, 2, as suas caches, a cache compartilhada, os núcleos da GPU aqui do processamento da gráfico, né, conectados aqui por um barramento PCI Express, conectados a uma placa gráfica, um controlador de memória que estão conectados aqui então com as memórias DDR3. Nós temos aqui o barramento entre a ponte norte e a sul do barramento DMI, aonde o centro controlador dessa plataforma vai fazer a conexão com os nossos dispositivos periféricos. Então, aqui SATA para ligar, por exemplo, o HD, ou então conectar um driver de DVD, portas USB, então para você ligar teclado, mouse, pendrive, enfim. Os barramentos PCI Express para você conectar, por exemplo, a sua placa de rede Gigabit Ethernet para conectar à internet, outros dispositivos PCI Express e vários slots de PCI Express aí para você fazer a conexão das suas placas externas. Então, o que seria o barramento PCI Express? O PCI Express é esse Peripheral Component Interconnect Express, ou seja, ele é um barramento, um dos principais barramentos que nós temos no computador. Então ele faz essa interconexão expressa de componentes periféricos. Então, como nós acabamos de ver, ele vai ser substituto aí ao PCI, que ele foi mais lento, né? E ao ISA, né? Ao famoso ISA, né? Que era um padrão industrial de arquitetura antigo aí que já não é mais utilizado, né? E o PCI, que ele era um pouquinho mais lento, aí a gente acabou substituindo pelo PCI Express. E ele vai ser um barramento do tipo compartilhado, ou seja, vários tipos de dispositivos vão utilizar esse padrão, essa arquitetura padrão para fazer a comunicação com o computador. E a velocidade dele é de dezenas de gigabits por segundo, ou seja, muito mais rápido, né? E o PCI antigo, ele tinha um barramento paralelo de 32 bits, né? Enquanto o PCI Express 2.0, né? Ele pode chegar aí a 64 gigabits por segundo e ele tem aí 16 faixas, por exemplo. Aí a conexão, né, de memória, utilizando aí memórias, por exemplo, DDR3. Para que serve esse barramento aí para memórias DDR3? Para comunicação rápida entre a sua CPU e a sua memória RAM. Então, na comunicação DDR3, é uma comunicação de alta velocidade para que o computador, para que a CPU consiga acessar a memória RAM. E o barramento DMI é o Direct Media Interface. Essa interface de mídia direta é a que vai fazer a comunicação entre a ponte norte e a ponte sul do computador. Ele vai conectar vários dispositivos a partir do centro controlador da plataforma aqui. Então, barramento USB, por exemplo, barramento SATA para disco rígido e DVD, barramento PCI Express para transferir quadros, frames, de Ethernet, ou seja, para você fazer sua conexão com a internet, e outros dispositivos PCI. O barramento USB, aqui visto especificamente, ele é um barramento universal serial. Esse barramento serial universal serve para desconectar vários dispositivos de uma forma padrão, que você faz ela de uma forma plug and play, ou seja, você conecta, ele já funciona, onde você vai conectar dispositivos de entrada e saída lentos, por exemplo, teclado e mouse, até mesmo impressoras e outros dispositivos. A taxa de transmissão de uma USB 3.0 ela é de 5 gigabits por segundo. Então, se vocês forem ver aí, ainda assim, embora pareça ser rápido, ainda assim é bem mais lenta que uma PCI Express, por exemplo.
A varredura de todos os dispositivos de entrada e saída vai acontecer na USB a cada 1 milissegundo. E ele vai ter o seu funcionamento imediato após a sua conexão. O barramento SCSI, ou Small Computer System Interface, ela é uma interface pequena de sistema computacional. Ela tem alto desempenho, ou seja, é um barramento rápido, com grande largura de banda, ou seja, para você conectar discos muito rápidos, digitalizadores de imagens, servidores, estação. Então é um barramento aí que é utilizado para conexão com taxa de transmissão rápida para alguns tipos de dispositivos aí que necessitem de grande largura de banda com a taxa de transmissão aí de até 640 megabytes por segundo. E o barramento de sistema Plug and Play. Esse sistema Plug and Play aqui, ele foi criado pela Intel e pela Microsoft baseado no Macintosh da Apple. Ele acaba eliminando esses conflitos de dispositivos de entrada e saída que usavam a mesma interrupção. Ou seja, né, se você utiliza a mesma interrupção, o computador ele precisa terminar de processar uma determinada interrupção para daí acessar outra, e aí com isso acabava ficando aí mais lento o seu sistema acabava ficando mais lento. Então o sistema ele identifica os dispositivos e ele atribui interrupções distintas para cada um dos dispositivos a partir do sistema Plug and Play. E com isso faz o teu sistema ficar operando de uma forma mais fluida, assim, sem tanta lentidão. Então, alguns exercícios de fixação. Quais são os principais tipos de barramento de um computador? Então, aqui são eles: PCI Express, a DDR3 para conexão das suas memórias RAM, né? O tipo, né, DDR3 de um barramento, DMI, USB, SATA, barramento SCSI, sistema Plug and Play. Esses foram os que nós vimos aí nessa aula de hoje. Diferencia a aplicação para cada tipo de barramento. Cite exemplos de qual dispositivo se conecta em barramento USB, PCI Express, SATA. Então aqui, o USB são usados, por exemplo, para memórias flash de dispositivos externos. Então, por exemplo, é um pendrive, né, com baixa velocidade, como mouse, teclado, impressora, entre outros dispositivos na USB. PCI Express é usado para conexão com placa de alta velocidade, como por exemplo placa de vídeo, placa de rede, entre outras. Já a conexão SATA é utilizada para conectar discos, por exemplo, disco de HD, SSD e outros drivers de DVD, por exemplo, e CD aí mais antigamente.